Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e gostaria de começar com vocês hoje uma nova série que eu intitulei O Bom Clero. Essa expressão me vem de livros que eu li na minha juventude. Nós éramos muitos irmãos e meus pais faziam muita questão que a gente lesse o que se chama literatura clássica. A literatura clássica tem esse nome porque é uma literatura, enfim, né, de vários países, de vários momentos da história, que contém valores tão profundamente humanos que esses valores, a rigor, não passam com o tempo, nem mudam com a cultura ou com o ambiente no qual a gente vive. E por isso esses livros, né, são geralmente, hoje em dia, inclusive, muitas vezes refilmados e refilmados. Você pode mudar as circunstâncias, pode mudar o contexto, mas os valores humanos que estão ali muito profundamente presentes permanecem nessas obras clássicas. E elas são, por isso, uma fonte, eu diria, para mim pelo menos, imprescindível de formação na juventude. Em primeiro lugar, essas obras universais, vamos dizer assim, trazem para a gente um conhecimento, uma série de conhecimentos muito importante sobre geografia, sobre história, sobre línguas, sobre, enfim, né, costumes dos povos diferentes, abrem a nossa cabeça para entender pessoas diferentes de nós, costumes diferentes, circunstâncias históricas. Isso é muito importante na formação da nossa personalidade, isso ajuda muito na maturação, vamos dizer assim, né, da nossa vida social, inclusive. Mas essas obras de literatura clássica também contêm uma profundidade justamente de valores humanos que são comuns a todos nós. Isso já em si é uma ajuda muito grande no sentido de que faz a gente se sentir menos isolado. Um dos grandes males da nossa vida atual, apesar de todo, enfim, né, a comunicação que a gente tem hoje através dessa mídia moderna tão fortemente presente na nossa vida, um dos grandes males é o sentimento de solidão, o sentimento de isolação, de isolamento. E quando a gente lê esses grandes livros da humanidade, a gente vê que a rigor, os problemas pelos quais a gente passa, os dramas que nós encontramos na vida, enfim, né, as perplexidades que a vida nos traz, são coisas que nos unem a todos nós, uns aos outros. Toda pessoa humana, seja ela onde for, quando for, passa por problemas parecidos, que são os problemas humanos que estão presentes em cada vida humana. O que varia é o contexto, o que varia é a situação, o que varia, enfim, né, a circunstância histórica, mas todos nós temos momentos de depressão, todos nós temos momentos em que as coisas parecem não fazer sentido, todos nós passamos, né, por um processo de amadurecimento e, portanto, a leitura desses livros, eu me lembro muito bem, me dava uma sensação muito forte, que depois se concretizou na vida, de que eu não estava sozinha, de que a rigor, quando nós olhamos mais profundamente e não superficialmente, como hoje se olha constantemente, nós vemos que o fato de sermos humanos nos une automaticamente a todos os seres humanos, sejam eles de que país sejam eles de que época forem. É muito triste, me parece, e muito perigoso, inclusive, que essa literatura clássica seja hoje praticamente, né, desconhecida pela educação moderna das crianças e dos jovens, dá ênfase muito mais a coisas superficiais e modernas, porque justamente tira do jovem esse arsenal, quase se poderia dizer assim, de conhecimentos humanos que ajudam infinitamente na vida posterior. Mas enfim, são nesses livros que eu aprendi muitas vezes expressões, né, que ficam para mim a vida inteira. E uma delas eu me lembro em livros que se passavam na Inglaterra, na Idade Média, eu li muitas vezes essas expressões, o bom clero e o mau clero. E ficava claro na leitura dessas histórias que o autor se referia quando ele falava do mau clero era essas pessoas do clero, e aqui não só o clero propriamente dito, ou seja, os sacerdotes, mas também toda pessoa que pertence, por exemplo, a uma ordem religiosa, que de alguma forma está ligada ou representa a igreja, vamos dizer assim, essas pessoas, quando elas mesmas
não eram fiéis à sua vocação, ao seu ministério, ao sacramento que receberam, justamente faziam parte, então, né, disso que nós podemos chamar o mau clero. Ficava claro para mim, já quase inconscientemente na minha juventude, de que quando um sacerdote, ou uma pessoa religiosa, ou uma freira, ou um bispo, ou seja quem for, comete, por exemplo, um crime, ou é uma pessoa corrupta, ou enfim, né, vive uma vida de escândalo e de pecado, a culpa disso é dele, da pessoa, e não da sua ordem religiosa, da igreja, da sua diocese, muito menos, enfim, né, de Deus, ou enfim, da verdade teológica e etc. Isso é uma coisa que parece óbvia, mas é hoje muito confundida e é um problema gigantesco que nós temos quando nós lemos constantemente na mídia de hoje em dia, né? Em grande parte, as notícias são verdadeiras, mas em grande parte há aqui uma manipulação ideológica muito forte, a gente sabe disso. Notícias constantes contra a igreja, contra o clero e etc. A gente vai se intimidando de tal forma que a gente mesmo, embora seja cristão, embora seja católico, acaba duvidando de que exista realmente um bom clero. A gente começa a realmente perder o sentido de credibilidade na igreja e aí, claro que é importante, né? Perde a credibilidade também, de certa forma, no que a igreja ensina e, do fim, quase Deus perde a credibilidade, né, no nosso coração. E é muito importante, por exemplo, portanto, que a gente saiba distinguir as coisas e utilizar na nossa vida pessoal, no nosso coração, na nossa alma, os argumentos e as armas, vamos dizer assim, para evitar que a gente chegue a esse estado. É preciso sempre se lembrar que por mais que aspectos psicológicos, que por mais que a família, o ambiente influenciem em cada um de nós, e influenciam, a gente sabe disso, obviamente, a responsabilidade de um ato criminoso ou de um ato, enfim, né, pecador, é sempre da pessoa, do indivíduo, a não ser que ele esteja completamente doente, fora de si, mas isso se vê claramente, né? A gente percebe isso muito claramente quando a gente é a vítima. A gente tende a desculpar as coisas pecaminosas e corruptas quando a gente é, enfim, né, a pessoa que realmente fez essas coisas. Então a gente tende a desculpar nos nossos irmãos, nos nossos amigos, sempre a culpa é da família, ou a culpa é, enfim, né, do ambiente, ou a culpa é do sofrimento da pessoa, mas quando a gente sofre essas coisas, quando nós somos as vítimas, a gente entende perfeitamente que aquela pessoa que realmente cometeu um crime, ela pode ter as desculpas que sejam psicológicas, né, que realmente tenham atrapalhado essa vida, mas ela é responsável por aquele crime que ela comete e por isso um padre, por exemplo, né, pedófilo, precisa ser julgado, condenado e, enfim, né, levado à prisão, se for o caso, etc. Isso a gente sabe muito claramente quando a gente sofre a questão. Mas a gente precisa lembrar, então, constantemente que se isso é verdade, se a pessoa é responsável individualmente pelos seus próprios atos, o crime do sacerdote, ou enfim, um escândalo que uma freira dê, por exemplo, não pode ser imputado à sua ordem religiosa, à sua comunidade. Se eu cometo um crime, a culpa é minha, não das minhas irmãs, não do meu mosteiro, não do meu convento, muito menos do bispo, da diocese e muito menos ainda de Deus, ou enfim, né, do catecismo, da verdade teológica. O erro é meu. Justamente o mau clero, ou o clero que a gente poderia chamar de criminoso, né, seja esse crime de ordem sexual ou de ordem financeira, por exemplo, é aquele clero que é infiel à sua vocação, é infiel àquilo que ele prometeu, é infiel à graça de Deus, sobretudo, que está nele e a qual ele deveria ser, enfim, né, submisso e obediente. Quando a gente, inclusive isso se aplica também aos leigos, quando a gente é infiel àquilo que a gente sabe que a gente deveria fazer, aquilo que a gente sabe que é o que Deus espera da gente, aquilo que a gente inclusive sabe, né, que a gente pode fazer, porque a graça de Deus está presente em nós, através dos sacramentos, através da oração. Quando a gente é infiel a isso e comete então um crime, ou um escândalo, ou um pecado, a culpa é nossa, minha, individualmente. Isso ajuda muito a gente a entender hoje em dia
que todo, enfim, né, o drama e o escândalo que a gente lê constantemente sobre a igreja só pode ser solucionado e resolvido na medida da conversão pessoal das pessoas. Não se trata aqui de mudar o catecismo, não se trata de mudar a igreja, não se trata muito menos de abolir a igreja, né? Não se trata de achar que a culpa é de Deus, não se trata de achar que a culpa é, enfim, dos mandamentos ou dos sacramentos. Se trata de ver que aquela pessoa determinada que cometeu aquele crime, ela justamente foi infiel à graça de Deus, aos sacramentos, aos ensinamentos, à igreja. De certa forma, depois da vítima, quem mais sofre com o clero infiel é a própria igreja. São os seus irmãos sacerdotes, por exemplo. São os padres que tentam levar uma vida boa e santa e, no entanto, né, tem que andar com essa mácula constante só pelo fato de ser padre, de ser confundido com padres, enfim, né, criminosos e ruins. O mal que isso faz à comunidade em geral da igreja, o mal espiritual, é imenso, é gigantesco. São também vítimas indiretas, vamos dizer assim, né? Quando uma irmã minha comete um crime, todas nós sofremos. Quando eu faço um pecado, eu trago sofrimento a todas as outras irmãs, né? Quando uma pessoa que é conhecida como membro da igreja dá escândalo, vamos dizer assim, sofre toda a igreja junto com aquela pessoa e mais ainda, obviamente, sofre o coração de Nosso Senhor, né, que é mais uma vez ofendido, mais uma vez pregado na cruz pelos nossos pecados. A solução é, isso dizem todos os nossos, né, grandes santos e os nossos bons papas, é a conversão pessoal. E para isso é preciso oração, é preciso fidelidade, é preciso sacramento. O problema, por exemplo, do celibato sacerdotal, que hoje em dia, né, é dito como responsável por toda essa, enfim, né, crise sexual, vamos dizer assim, obviamente, se for visto de uma forma mais profunda, logo se percebe que não há correlação nenhuma aqui, né? Não é o celibato sacerdotal que causa o pecado sexual, muito pelo contrário, o celibato é justamente uma forma de fidelidade mais profunda, mais séria, mais ligada à graça de Deus, mas tem que ser vivido de forma séria, tem que ser vivido de forma profunda. Se não for vivido de forma profunda, está aberto a todo tipo de corrupção, assim como qualquer outra virtude da vida cristã, né? Também um marido, também uma esposa precisam viver de forma profunda a sua fidelidade matrimonial. Se eles não vivem, então eles dão escândalo, então eles vivem uma vida de pecado. Dizer que a culpa é do casamento? Não, a culpa não é do casamento. A culpa é justamente que essas pessoas não vivem fielmente o seu casamento. Aí é que está a culpa, né? O que se tenta hoje aí é uma manipulação ideológica muito grande, enfim, né? Dos inimigos, vamos dizer assim, da vida cristã. E a gente sabe que por trás disso, né, está o grande inimigo da vida espiritual, está o demônio, etc. O perigo disso é justamente a gente acabar atacando o bem em nome do bem, para defender, de certa forma, né, vamos dizer assim, a virtude no casamento e na vida sacerdotal, a gente acaba atacando aquilo que, no fundo, é a única coisa que pode nos salvar, que é a igreja, que é a fidelidade, que é, enfim, o amor a Deus, né, que é a nossa vida realmente profundamente ancorada na graça de Deus, com humildade, com oração e etc. Então é preciso que a gente seja muito, muito esperto no bom sentido, como Jesus nos ensinou no Evangelho, e que a gente aprenda a distinguir, vamos dizer assim, as coisas. O que eu pensei nessa série é ou lembrar, né, com vocês uma série de exemplos de pessoas contemporâneas, todas elas já falecidas, para a gente não falar de pessoas que ainda vivem, mas pessoas que faleceram há pouco tempo, né? E que mostram para a gente como é possível, sim, ser, enfim, né, um sacerdote santo. Nós todos que temos uma vida católica prática, conhecemos sacerdotes, padres, enfim, né, que são pessoas boas, que são pessoas realmente de vida fiel à igreja. Bispos nós conhecemos também, porque, enfim, né, hoje em dia com a televisão, com a internet, a gente mais ou menos consegue achar exemplos de bispos que são pessoas não só fiéis, graças a Deus a maioria geralmente é, mas pessoas que vivem a sua vida realmente de forma santa. E
Cardeais é um pouco mais difícil, porque muito poucos de nós conhecemos cardeais pessoalmente, né? Por outro lado, o cardeal é um título de honra que algum bispo recebe. O cardeal não é ordenado cardeal, o cardeal é um bispo que recebe esse título, né? E que permite a ele, portanto, fazer parte do colégio cardinalício, que é quem elege o Papa. Essa é a principal função do cardeal, vamos dizer assim. O cardeal deveria ser, portanto, né, o maior exemplo de um clero santo, de um clero fiel. E, no entanto, nos últimos anos a gente tem visto tantas notícias ruins sobre o clero que chegam até a tocar, enfim, né, alguns cardeais. Talvez o exemplo mais forte tenha sido o cardeal de Washington, nos Estados Unidos, o cardeal McCarrick, que era um cardeal, imagina, né, da capital do país, um cardeal muito importante, um homem, inclusive, muito inteligente, muito estudado e socialmente muito ativo, e que, no entanto, foi descoberto, né, que tinha justamente uma vida sexual escandalosa. Parece que não com crianças, mas com adultos, enfim, não precisa a gente entrar aqui na história, se acha facilmente as notícias. E o Papa Francisco acabou, os outros papas, né, já tinham feito penalizações, o Papa Francisco acabou tirando ele, inclusive, do estado sacerdotal. Ele, depois de cardeal de Washington, voltou a ser leigo, que é o pior castigo, vamos dizer assim, né, a pior punição que a igreja pode dar. Isso escandaliza muito, obviamente, né? A gente fica pensando como é que uma pessoa consegue chegar a ser cardeal e viver essa vida dupla, né? Viver uma vida, os motivos e as, enfim, né, causas para isso, só Deus sabe, só Ele mesmo sabe, mas isso é, de novo, obviamente responsabilidade da pessoa, culpa da pessoa. E isso tira da gente muitas vezes o ânimo, tira muitas vezes da gente, né, uma fé mais viva. Realmente põe a igreja, às vezes, num lugar de grande descredibilidade. E isso é muito perigoso para a nossa fé, é muito perigoso para a nossa obediência à igreja, naquilo que é bom obedecer, naquilo que é realmente, né, o caminho de Deus, não em coisas que são simplesmente humanas e políticas. Eu escolhi, portanto, uma série de cardeais, ou seja, essas pessoas que são, né, tradicionalmente chamadas os príncipes da igreja, aqueles que deveriam realmente dar o maior exemplo possível de vida de santidade, que viveram recentemente, todos eles, né, no século XX, alguns morreram já no século XXI, e que alguns, inclusive, já têm processo de canonização, alguns já foram canonizados ou beatificados, e que são pessoas cuja vida é conhecidíssima, muito estudada, inclusive há, né, uma série enorme de documentários muito pessoais sobre essas pessoas, sobre esses homens, e que são para a gente um exemplo assim claro, sólido, tranquilo, firme do que deveria ser um cardeal. Cada um no seu país, cada um na sua cultura, cada um numa forma diferente, né? São pessoas de personalidades completamente diferentes, cada um vivendo também uma problemática histórica diferente, cada um dando uma resposta a essa problemática que, enfim, né, a resposta que combina com essa pessoa, com a sua personalidade, com o seu temperamento, mas todos eles vivendo fielmente e com dificuldades, isso não é fácil para ninguém, mas vivendo fielmente até o fim, até a morte, enfim, o ministério, a graça, né, que Deus deu a eles através da sua ordenação sacerdotal, da sua ordenação episcopal e do seu papel como cardeal dentro da Igreja Católica. Isso é muito importante porque são os modelos, são as pessoas, né, que de certa forma nos ensinam como viver bem, que nos fazem companhia e que nos dão de novo, né, a confiança e a esperança de que sim, é possível viver fielmente aquilo que a igreja nos pede. Nós todos sabemos isso no nosso coração, mas muitas vezes, né, a influência ou ideológica da mídia, ou realmente, né, a constatação de tanto pecado ao redor da gente, faz a gente, de certa forma, desanimar. E isso é o que o inimigo quer. O que o inimigo quer é que a gente desanime, que a gente já não acredite mais, que a gente perca a esperança, que a gente vire, então, né, cínico e materialista, porque aí, então, o inimigo está contente porque a gente perde a nossa própria alma também. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Cada um de nós é responsável pela sua própria alma, pelo seu próprio coração, e Deus convida cada um de nós em particular, não como um todo, não como um coletivo. A chamada santidade é uma chamada individual, a mim
mim, a você, cada um de nós. E, portanto, é importantíssimo que a gente cuide bem daquilo que a gente realmente pensa, daquilo que a gente realmente acredita, porque é nesse caminho individual que a gente, enfim, se encontra com o nosso Senhor e que a gente, então, pode progredir na santidade. Nesse sentido, os exemplos, os modelos são para a gente, muitas vezes, essenciais. Um grande abraço, até o segundo encontro dessa série. A cruz sagrada